Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer os fatos relevantes da semana que terminou no dia 16 de agosto, última semana de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024. A gente teve uns desdobramentos interessantes de casos que a gente já estava acompanhando e, enfim, eu não sei se teve muita coisa nova, acho que não, pelo que eu dei uma olhada. Mas, né, enfim, algumas coisas, tipo a OPA da Cielo que terminou, Pets e Cobase, né, que estava crescendo uma tensão, já temos uma resposta por enquanto. Uma semaninha interessante aqui para acompanhar por enquanto, tá? Então acho que a gente parou aqui. O último assunto que a gente falou foi sobre a recuperação judicial da Eternit, que encerrou, né? Então, só relembrando, a Eternit já tinha se recuperado, né? Era mais uma questão. Eles tinham uma dificuldade, porque eles tinham uma lista de credores muito grande, e eles não conseguiam intimar todo mundo para tipo, fazer os procedimentos lá e tal. Ela já estava numa situação tranquila, em que pese que a Eternit, assim, não tá nos melhores números, ela deu uma recuperada e agora voltou ter um resultado mais fraco, né? Mas não é para recuperação judicial, a empresa está tranquila, tá? Assim, do ponto de vista de solvência e tudo mais, não de geração de valor para acionista. Mas quem encerrou, a vida que segue, tomara que ela consiga retomar sua, né, trajetória e tudo mais. Aquela recuperação judicial lá de trás, da Eternite complicada, né, já foi. Feito? Então, seguindo para o que tem aqui na semana, vamos ver uns dividendos. Minerva, isso aqui a gente até tinha esquecido. A gente, né? Eu posso falar por mim. Eu até tinha me esquecido da questão lá da Minerva com. Da compra lá, né? No JBS e tal. Brasil Foods. Vou voltar aqui. Da Marfrig, nossa, tô viajando aí. Tô chutando várias, uma hora eu acerto. Mas eles, né, também, mais um evento grande desses aí. Recentemente estão vendo muitas fusões, né? Quando duas empresas de porte semelhante aí estão se juntando, seja compra, fusão, corporação, seja o que for. A gente já explica como é que vai ser o da Pets, que agora, né, saiu essa semana. Essa tinha ficado no esquecimento, pelo menos no meu, né, da Minerva. Enfim, não é uma empresa de todo ruim, tem vídeo aí no meu canal, mas é um business difícil, assim, de ganhar dinheiro, né? Mas, enfim, eles celebraram um acordo lá, né? O CAD fez as suas recomendações. E como é que foi? Então, um contrato, decisão do CAD, outras condições. Então, aparentemente, né, deram o ok para seguir a transação, né, em relação lá à aquisição, aqui no caso, né, da Marfrig. Lembrando, são duas empresas importantes de capital aberto e tudo mais. Então, foi recomendado a aprovação com algumas coisinhas, né, um acordo lá, o que que é? Diminuição de limites materiais geográficos, de concorrência, ou seja, né, o famoso aprovar com ressalvas, uns ajustes pequenos que eles devem fazer e seguir adiante, né. Então, essa aí é uma que depois que caminhar mais, né, demorou bastante, acho que por isso que acabou ficando meio esquecido, né, demorou muito para sair essa decisão aí do CAD, eu já nem lembrava mais. Aí a gente pode até dar uma olhada nas 2 empresas e tal. Lembro que eu achava a Minerva, né, desse setor aí a mais interessante, porque ela era mais asset light, vamos dizer assim, eu não ficava tão exposta aí aos ciclos ficava exposta ao ciclo do boi, claro, né, mas não tanta commodity, ração, tal, né, ela exporta e também nem tanto não entrava tanto na seara ali dos produtos ao consumidor. Seara não foi trocadilho com a Seara não, né, mas tipo uma Brasil Foods, uma JBS, que aí tem produto processado, aí entra numa disputa de marketing, de distribuição. Ficou um negócio muito complicado. Deles era mais simples, né? Compra boi, abate, vende carne pouco processada, seja in natura, seja minimamente processada. Então eu achava a Minerva interessante. A Marfrig tinha gente que gostava, eu achava bem pra trás. Faz muito tempo que eu não vejo, tá? Então, caminhando essa história aí, a gente pode dar uma olhada depois nas duas juntas. Lembro que era uma aquisição bem alavancada, né, e tudo mais. Tá aí, bem lembrado. Eu já não me lembrava mais, sinceramente, sobre essa aquisição, fusão, aí chame como quiser. Mas também duas empresas relevantes se juntando, né? Vou falar se juntando de uma maneira geral,
Vamos ver aqui o tamanho das duas, só para ter uma noção. 4 bi. É que o EV aqui faz muita diferença, né? Porque as dívidas são grandes, ó, 10 bi de dívida. E a Marfrig, só pra gente ter uma noção. Empresa 11 bi, valor de mercado maior. Nossa senhora, 40 bi de dívida. É o curioso caso de uma empresa que compra outra maior que ela, né? Mas isso aí a gente já viu aqui. Então, tá aí. Minerva, bem lembrado. Vamos ver se a gente acompanha essa história. Horizon fazendo aquisições. Eu fiz vídeo da Horizon no último resultado, não agora, né? Mas no ciclo anterior. É uma empresa que deu uma melhoradinha, mas eu fui ver esse resultado desse trimestre, né? Não fiz vídeo, mas eu dei uma olhada. Ainda não tá lá, né? Mas é uma empresa para se acompanhar, tá? É minimamente interessante só. Fazendo aquisições, vamos ver o tamanho dessa aquisição aqui. Se vale a pena prestar atenção ou não. Tal, é uma empresa o quê? Oeste Ambiental, proprietária de aterro sanitário. É, tá expandindo a base de aterro deles. 51%, destino final da região, né, as vantagens competitivas. Então, mais 20 anos de vida útil, 10 milhões de reais, não é muito grande. No Rio Grande do Norte. Mesmo por Horizon, acho que não é assim nada tão relevante, né? Tanto da parte ruim, que é desembolsar o caixa e tal lá para pagar, quanto da parte boa, né? De entrar o resultado, né? Horizon é uma empresa de 3 bi, com 800 bi de receita, né? Enfim. Tem quase um bi de dívida, 10 milhões não é o que vai fazer a diferença. Mas é interessante o Horizon continuar acompanhando ela, tá? Azul, aéreas enroladas como sempre, Eternity recomprando, Tecnos recomprando, 300, essa 300 eu não sei se é spoiler ou não, porque como eu tô viajando, eu tô gravando vídeo e não sei quando que vai sair no ar, mas tem vídeo da 300 ou live da 300 esse trimestre, tá? Se já foi pro ar, se não foi, tô perdido, mas fiquem de olho aí depois. Projeções operacionais, então abertura de lojas, originação de grãos, nada demais, né? Nada muito relevante. Lembrando, a 300, depois que ela terminou a fábrica dela de Vera, né? Fábrica, o que é, né? É espremer soja, não é uma fábrica. Cresceu muito, né, o volume de atividade industrial dela e tal, uma empresa bem interessante. Tem suas dificuldades do agro lá quando aparece, mas no geral, performance muito boa da 300, tá? Outra que vale a pena vocês ficarem de olho. Cor de acionista, grupo êxito, esquece essa porcaria. A notícia da Natura, ela é interessante porque a gente acompanhou toda a história da Natura para tentar se recuperar, continua, né? Se tivesse acabado, ainda tá longe de acabar. Mas um tempo atrás saiu uma notícia que uma subsidiária dela estava, né, no Chapter 11 lá, tipo uma recuperação judicial aqui, que faz todo sentido, quer dizer, faz todo sentido, né? A Natura ainda está numa situação meio delicada, mesmo após a venda aí de várias das suas subsidiárias. Tô aqui em Paris, eu vi lá as lojas como é que é a britânica? The Body Shop? Eu já me esqueci tudo agora. Mas estava na Austrália no passado, via as lojas da Aesop lá e lembrava da Natura vendendo. Aí esse ano tô vendo aqui as da The Body Shop, que é britânica, né? Mas tem loja aqui na Europa, que a Natura também precisou vender para levantar o caixa. Então, a Natura resolveu esse problema aí, basicamente, da dívida, né? Tá com endividamento agora. Eu acho que tem dinheiro para entrar, não ainda, mas enfim, com essas vendas de subsidiárias. Mas o problema central aqui, ela ainda não dá dinheiro, né? Tem um EBITDA lá, mas tipo, ainda tá com prejuízo. Isso aqui é não recorrente tributário, tá vendo? Vamos ver o trimestral aí mais recente aí. Empresa com 600 milhões de EBITDA, depreciação ainda vai lá. Agora com a dívida menor, né, ainda dá uma aliviada o resultado financeiro, mas difícil ainda. Vai ter um lançamento negativo tributário imenso esse trimestre também. Então a Natura precisa acertar o operacional. A venda dos outros ativos, levantou dinheiro, reduziu endividamento, beleza. Só que precisa ganhar dinheiro recorrentemente, senão não tem milagre. É igual falamos das americanas. As americanas lá, teve aporte, transformação de dívida, beleza, mas daqui em diante precisa dar dinheiro, né? Então, teve uma subsidiária da Natura que entrou em
o equivalente à recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Enfim, e aí tem umas dívida interna, apoiar as atividades da Avon na reestruturação. Tinha saído umas notícias que a Natura, por que que é importante essa notícia? Essa Chapter 11 aí, dane-se, tá? Mas a Natura estava estudando cindir da Avon, separar da Avon anos depois da aquisição, para tentar salvar a Natura, né? Pra falar a verdade é essa. Que a Avon era um baita de um BO, a Natura não conseguiu resolver o BO da Avon e tá vendendo para tentar sobreviver. Só sobrou a Avon agora, né? Então eles estavam tentando cindir em duas empresas separadas para salvar alguma coisa dentro da Natura, na prática, né? E aí, com essa história aí do Chapter 11, da recuperação judicial, vai ter que adiar esse processo, porque não faz sentido, né? Tem uma empresa de recuperação judicial que ela é credora de valores, como é que você vai negociar, né? Uma cisão, assim, vai ter conflito de interesses. Então, né, é exatamente isso que eles estão comentando aqui. Os estudos estratégicos anunciados em 2 de fevereiro foram suspensos até segunda ordem, até concluir. Então, por isso que é importante. Né. Então, tá parecendo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar foi vendendo tudo também. Vende as lojas extras, separa do açaí, vende o êxito, vende pôr de gasolina, vende assédio. Daqui a pouco não tem mais nada para vender. A Natura tá quase assim, né? Se realmente separar da Avon, enfim, volta a ser só a Natura. Mas a Natura em si é até melhor, porque o business da Natura é até não vou dizer razoável, né? Mas é minimamente decente. A Avon que é a draga na história toda. Uma pena que só veio depois de muito tempo, muita destruição de valor, vendendo as joias da coroa lá, a Ijop e a The Body Shop. Mas enfim, é a vida, né? Fazer o quê? Então, mais um fato aí pra gente acompanhar nessa história. Né? Vamos ver que fim que leva, tá? Seguindo aqui, projeções. Banrisul divulgou, deixa eu falar um pouquinho sobre, aproveitar. Quando veio a história lá do Rio Grande do Sul, né, os eventos climáticos e tal, né, eu lembro que eu falei na época, ó, né, exige uma atenção para você olhar nas suas empresas, ver qual foi o impacto, maior, menor e tal. Eu lembro que eu falei na época, eu acho difícil que alguma empresa da bolsa assim tenha um impacto pesado assim, a ponto de você ter que rever tua decisão de investir na empresa, de não investir, né, o impacto realmente relevante. Aí depois falaram do Banrisul, né? Eu pensei, pô, se tem uma empresa que talvez tivesse um impacto grande, né, relevante o suficiente para, dependendo, mudar uma decisão de investimento, seria o Banrisul, né? Que é o banco de lá e muita coisa lá relacionados, né, empréstimo, seguro e tal, poderia dar um BO grande, mas ainda assim era poderia. Tanto que no resultado de agora, divulgado, foi nada de extraordinário. Assim, eu não li até. Eu só vi os destaques e tal, mas assim, deu pra ver que não balançou o Banrisul, mas tipo, o evento não foi traumático igual eu tô falando, pelo menos não até agora, né? Essas coisas ainda pode ir aparecendo aí pelo caminho, né? Os impactos. Mas mesmo o Banrisul ainda tá de boa. Eu lembro que na época o pessoal assustou com a 300, né? 300, impacto quase que nenhum. Mas tem umas empresas com impacto maior. Né? Tipo, CVC teve um impacto mais ou menos relevante, né? Das viagens para lá, principalmente para Serra Gaúcha, que usa o aeroporto lá de Porto Alegre, é bem comprometido. Porto Seguro, a gente já viu, né? Eu tô perdido, eu gravei vídeos, estou gravando, tem uns que já foram ao ar, outros não. Então, se eu der um spoiler aí, desculpa. Mas Porto Seguro teve um aumento de sinistralidade, nada demais. RB teve aumento de sinistralidade, nada demais. Então, algumas empresas com impacto, umas absolutamente relevantes, outras um pouquinho maior, tá? E agora sim eu acho que não tem nenhum. Tem que ver umas bem específicas do Rio Grande do Sul, tipo Graziotin, que tem loja lá, mas tem loja mais no interior, né? Eu não consigo pensar em nenhuma empresa que teve um impacto pesado da pandemia. Aparentemente, o Banrisul teria um risco. É razoável, né? Você acompanhar de perto. Não é razoável desesperar, nunca. Né? Então aconteceu a tragédia lá. Aí você avalia, tem alguma empresa na minha carteira que assim é preocupante? Todas essas que eu falei, nenhuma preocupante. Aí se tivesse uma dessas, o que, que você faz? Espera o próximo resultado e olha de pertinho. Né? É isso que é pra fazer. Não é pra desesperar, igual a galera tava desesperando, né? Com empresa que nem foi impactada praticamente. Então, aproveitei aí para
falar sobre isso nesse momento. Aparentemente, o Banrisul não teve um resultado muito impactado, né? Mas, claro, o fato relevante é a mudança de projeções, né? Talvez seja justamente por causa disso. Vamos ver. Não, então eles revisaram para cima, inclusive. Não, ó, vai, umas coisas para cima, outras para baixo, nada demais assim. Então, enfim, aparentemente também não é um impacto pesado material para o Banrisul, né, que seria um candidato aí a ter uma influência maior, tá. Ah, o Tupi fechando novos negócios? Deixa eu ver se é esse eu não tinha visto. Dando um bônuszinho aí. Essas divulgações de resultado trimestral são muita coisa ao mesmo tempo, demora para ver todas as empresas que interessam. Tá responsável, manutenção dos cabeçotes motor tal, isso aqui é da Mercedes, Meteor, da Volkswagen. A usinagem realizada na Alemanha e agora vai fazer, né, fundição em Joinville, motor completo na MWM que ela acabou de adquirir. Ah, receita de 200 milhões por ano e tal, beleza. É um contrato importante aí para Tupi, mas nada também que seja no escopo aqui. O que eu busco comentar nesses vídeos aqui de fatos relevantes? São mais assim, questões que escapam da análise do dia a dia, né? Acionárias, as diluições, recompras, aquisições, né? Controlador querendo fechar, controlador querendo vender, né? Essas coisas operacionais, aí deixa pra gente ver nas análises das próprias empresas, né? Guidance, que a gente abriu rapidinho ali, o da Três Tentos, essa da Tupi, é do negócio, né? Não é um fato, tudo bem, um fato relevante, porque tem influência no negócio da empresa, é que a gente fala mais de aquisição, de venda, de reestruturação, esse tipo de coisa, tá? O que mais? Seguindo, a Aliança Energia venderam para Vale, né? Seming, Mills fazendo recompra, a Localiza vai voltar da Guidance, a Infracommerce está reestruturando, eu vi que o Eduardo botou nos destaques do e-mail, né? Mas enfim, eu não tenho muito o que falar, tá? Sinceramente, sobre a Infracommerce. Até já fiz vídeo dela, eu não lembro se eu já fiz, se não fiz, mas assim, é daquelas empresas que é triste olhar, né? Assim, bem, bem ruim. Bom, isso aqui com certeza tá meio distorcido, né? Esse EBITDA é muito pesado, negativo. Mas, tipo, a empresa mal tem EBITDA, não cobre o resultado financeiro, prejuízo desde sempre, tem uma dívidazinha ali meio. Acho que ela tem uma dívida alta, não tem não? É uma dívida alta para o tamanho dela, não tem geração de caixa sólida, assim, essa eu acho que eu nunca cheguei a fazer vídeo dela, né, nos destaques aqui não tem, porque sempre que separava, tipo, não vale a pena mexer com isso aí. Então, sinceramente, não sei opinar, vou dar uma de Glória Pires aqui, mas a Infracommerce tá em vias de dar ruim, né, anunciando um plano de reestruturação, um memorando, assim, né, de entendimentos com os credores, né. É tipo uma recuperação extrajudicial que a gente explicou lá, não me lembro mais de qual empresa, né, uma da Casas Bahia, né. Uma tentativa de resolver uma situação crítica sem precisar, acionar os mecanismos legais de que aí entra a justiça, entra curador, entra avaliação. É caro, tá, uma recuperação judicial. É um troço bem pesado. Então, às vezes, as empresas tentam resolver antes, mas, tipo, o aviso já veio, ó, deu ruim, temos devendo aí 600 milhões, não temos condição de pagar, vamos repactuar essa dívida, ó, estão aí prometendo injeção de recursos. Ó, isso aqui, ó, é um passo que é bem ruim para uma empresa, tá? Dívida conversível em ações. Qual que é a ideia por trás? Quando você está numa situação complicada, de crédito e tal, você precisa de dinheiro, você continuar rolando dívida e tal, os credores não querem emprestar, né? A galera não vai querer emprestar para a empresa ferrada. Então, ou você pega uma dívida a custo muito alto, que geralmente termina de te arrebentar, ou tem essa opção aqui, que é o que? É pegar emitir uma dívida conversível em ações. Qual que é a ideia? Né? Porque o credor ele tem um risco do crédito, da empresa não conseguir pagar. Quando você põe uma dívida conversível em ações, você põe uma proteção adicional que é, caso a empresa não pague a dívida, você recebe ações dela. Então, assim, para o credor é um a mais, né? Porque se essa empresa se recuperar, esse fator que você recebe das ações, a conversão da dívida, geralmente é muito positivo. É muito mesmo. Então, tipo, qual que é o efeito prático isso para uma empresa? É uma diluição, assim, muito grande,
porque ela emite uma dívida que ela meio que sabe que já não vai pagar, tá. E geralmente a opcionalidade tem que ver ali os detalhes e tal, mas a opcionalidade de converter a dívida em ações é do credor. Então, tipo, para o credor é meio atrativo, porque se a empresa não quebrar, ele recebe a dívida dele lá e continuar ruim, ele recebe o dinheiro e tudo mais. Se a empresa, por algum motivo milagroso, voltar, se recuperar e voltar, o que acontece? Ele converte em ações, ele geralmente ganha muito dinheiro. Isso aconteceu com a Prio lá atrás, quando eu comecei a investir nela em 2018, ela ainda tinha umas dívidas conversíveis em ações da recuperação lá da HRT, lá de 2014, tá? E aí a galera comprou a preço de banana, assim, né? Uma empresa já recuperada a preço de banana. Então, quando uma empresa chega e emite dívida conversível em ações, ixi, tá feio, tá? É uma situação bem complicada. Então, estão lá negociando um plano. Isso aqui é basicamente uma uma recuperação judicial, assim, extraoficial, né? Um acordo com os credores antes de precisar entrar, né? Blá 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 blá, custo de despesas. E aí, né, a empresa vai apresentar a mesma coisa, um plano para se reestruturar e tudo mais. E os credores dão um tempinho ali, né, para executar a dívida, ou trocam por essa aí, né, conversível. Mas enfim, Infracommerce está indo de arrasta para cima. No final das contas, essa é a mensagem, tá certo? Mas Serena tem vídeo recente aí no canal, mais ou menos recente, né? Um tempo atrás. Localiza, Vitro, Guidances, né? Isso é bem comum depois de período de divulgação de resultado, pessoal atualizando guides, esse tipo de coisa. Redução de capital da Santos Brasil, eu já tinha comentado, né? Mas só para a gente ver que pé que tá. É uma situação bem diferente essa da Santos Brasil, né? Porque ela não tá assim com caixa para retornar capital, ela tá numa situação tranquila, né? Não tem dívida, tudo. Mas vão devolver uma grana grande, né? 1,6 bilhão de reais para o acionista. Então eu já falei e continuo falando, cara. É uma situação bem atípica. Tá? Uma empresa fazer uma recuperação, uma redução, né? Um retorno de capital para o acionista desse tamanho não é normal. Alguma coisa tem, assim, né? Um objetivo. Considerá-lo excessivo. Que excessivo, velho. Desde quando ter dinheiro em caixa é ruim? E, tipo, não é como se ela tivesse dinheiro em caixa. Ela não tem esse dinheiro em caixa, vai virar dívida, né? Então, uma coisa é tipo a BB Seguridade fez redução de capital um tempo atrás. Por quê? Ela ficou meio capitalizada, ela tinha vendido o IRB, estava com bastante dinheiro. E para uma seguradora de verdade, ela não precisa ter dinheiro em caixa, porque ela origina o float dos seguros. Não tem por que uma seguradora normal ter dinheiro caixa, quanto mais grandes valores. Então ela foi lá e devolveu. Como não podia devolver como dividendos, né? Estava acima das reservas de lucro e tal, né, foi uma venda de ativo, fizeram a restituição de capital. Perfeito, aquele caso da BB Seguridade fazia todo sentido. Aqui, a empresa não tem o dinheiro em caixa, né? Enfim, eles continuam achando esquisito. Não vi nenhuma justificativa ainda sólida para isso aqui, tá? Mas vão devolver um valor alto, a empresa não vai ficar endividada, né? Vai ter dívida, mas nada absurdo. É ok, né? Algo diferente. Santos Brasil que tá com os resultados legais até. Tem vídeo aí mais ou menos recente no canal. Mas só para lembrar dessa história aqui, né? Enfim, e o que você não pode fazer? Isso aqui não é dividendo, tá, pessoal? Dividendo é a distribuição decorrente de lucros da empresa e tudo mais. Não, isso aqui é um dinheiro que eles vão tirar não sei de onde, vai cair na tua conta igual dividendo, mas vai ter reflexo na empresa, né? Ela vai ficar com dívida para pagar esse dinheiro. Os porquês, talvez nunca saberemos. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Algo do tipo. Um fato relevante, entender melhor. É, eu também quero entender, Vinícius. O que eu respondi? É, que eu não sei. Sabe-se lá por quê. Continuo com a mesma resposta, tá? Não sei, gente. Prejuízos. Sobre a redução de capital, continuo sem saber, tá? De verdade. Ó, tá rolando caixa preta aí essa semana. Aproveitei as últimas horas. É isso, pessoal. Não sei qual que tem por trás. Não vai, assim, prejudicar Santos Brasil, né? Nada do tipo, mas estranho, né?
botar 1,6. O que chama atenção é o valor, um valor bem alto, e que a empresa não tem parado sobrando, né. Umas reduzem o capital, outras aumentam, né. Então a Equatorial anunciou recentemente, né, foi aqui um aumento. Espera aí, esse aumento de capital é o vamos ver aqui, aprovação do aumento de capital de 2 bilhões, subscrição privada de novas ações ordinárias, é isso aí, é R$ 32. Então a Equatorial, pessoal, né, a gente fala bastante dela, preço de mercado, isso aí é bom pelo menos. É uma empresa muito agressiva em aquisições e tudo mais. E ela acaba flertando com endividamentos altos, né. Ela tá já numa trajetória de reduzir endividamento, mas não sei se vocês lembram recentemente, ainda enfiou dinheiro na Sabesp, né, aí anunciou um plano estratégico para crescer em saneamento baseado na Sabesp. Então, a Equatorial não para, os caras são pé no acelerador total, fez uma aquisição grande, quer dizer, ela tá fazendo aquisição grande faz tempo, mas as últimas grandes, acho que foi a de geração de energia, foi um valor alto. Depois a de Goiás, a distribuição de Goiás, essa foi bem relevante, entrou uma dívida grande, claro, entrou resultado correspondente também, bacana, mas agora o que que seria o momento? Seria o momento de desacelerar, pegar essa geração de caixa, desalavancar um pouco, até fazer um outro grande movimento. Mas ela continua pé no acelerador, meteu o Sabesp, já botou um plano estratégico, crescendo saneamento, Equatorial não para. E aí, né, tipo, o endividamento não aguenta, né, uma hora explode. Então agora, provavelmente frente a essa nova necessidade de investimento aí na Sabesp, eles anunciarem um aumento de capital, nada muito relevante, tá, 2,5 bilhões de reais, hoje em dia não é, importante, assim, para, né, tipo, vai dar o quê? Isso aí uns 5% e tal. Então não é uma diluição grande, também não vai ser um dinheiro que vai mudar a vida da Equatorial, mas a empresa ali tá captando um dinheirinho ali para manter quanto que tá a dívida dos caras, na faixa aí uns quase 40, 30 e poucos, 40 bi, né, não vai aliviar tanto assim, mas eles vão aos poucos ali, né, tentando equilibrar um pouquinho essa condição de capital. Então, Equatorial fazendo emissões, não é assim preocupante, porque pelo histórico da Equatorial, pela trajetória de aquisições, pelos resultados que estão entrando pós aquisições. Vou fazer vídeo da Equatorial esse trimestre, esse eu ainda não gravei, mas vai sair algum dia aí, eu vou gravar. E também não é uma emissão tão grande, né? Então, saiu mais ou menos o valor de mercado, né? Não gera tanto prejuízo para a empresa. Então, enfim, né, acaba não sendo tão relevante assim pelos valores envolvidos, né, mas é sempre uma coisa que a gente tem que acompanhar aqui, 32,50 à vista, aumento de capital e blá blá blá. Então, interessante a Equatorial, aguardem aí que eu devo fazer vídeos sobre ela esse trimestre. Ah, refutos na recompra, projeções e guidance. E vamos chegar nos últimos. Não, tem mais coisa pra gente falar aqui, então deixa eu só fazer a conta aqui. Leilão da OPA da Cielo, esse não tem muito segredo, pra ser bem honesto, né? É só falar que acabou. Esse lance da Asas aqui, vamos conferir, mas eu acho que é da reunião que teve pós-divulgação de resultados. Não, tem bastante coisa pra falar ainda da Ambipar, essa aqui da Eternit. Hoje tá animado o vídeo. E Pets. Então, temos uns bons fatos relevantes ainda pra seguir. Bora lá. Cielo. Bom, Cielo não tem segredo, né? A gente já falou, já acompanhou todo o processo. Saiu a OPA, acho que semana passada, né? Foi, quer dizer, foi essa semana mesmo. A oferta pública, né? O pessoal vendeu e acabou. É isso. Então, né, a Cielo, os controladores tinham anunciado a decisão de fechar o capital. Muita gente ficou, né? Muito chateada, para não usar outra palavra, mas enfim, é do mercado, tá? Assim como as empresas, um dia ela decide abrir o capital e dividir com pessoas como nós, né, os lucros de uma empresa, pode ser muito boa. Um dia pode chegar lá e fechar, cara. É do jogo. O pessoal ficou chateado mesmo, é porque perdeu o dinheiro. É porque tem esse elo ainda desde essa época lá, na cotação nas alturas, que vai fechar agora R$ 5, quando a empresa chegou a valer já 20, né, a preços ajustados. E o cara acha que perdeu dinheiro por causa disso, né? Na verdade, perdeu dinheiro porque foi investindo numa empresa que não gerava mais valor, né?
E aí, quando veio o fechamento de capital, ele teve que parar aí de se enganar, né, falar: "Não, mas ela vai voltar", né, ele foi obrigado a tomar um choque de realidade, a verdade é essa, tá. Então, não sei, já falei bastante, não vou repetir mais. O que aconteceu foi que teve o leilão essa semana, eles compraram não sei quantos por cento lá no leilão, e aí no leilão, se você conseguir comprar 2/3 das ações, você ganha o direito de fechar o capital, né. Então você pode fechar o capital, foi o que aconteceu, foi acima dos 2/3. Então agora eles vão anunciar as próximas etapas para quem continua com as ações e tal. Se você ainda tem ações da Cielo, né, venda antes que ela feche o capital. Ela tem que oferecer mais uma oferta lá para quem não vendeu ainda, mas não fica dando bobeira não, tá? Vende logo isso aí. Já falei para vender a Cielo desde quando ela anunciou que ia fechar o capital, porque não teve ganho adicional depois disso, certo? Enfim. Estamos falando aqui, né, e isso já faz muito tempo, não tem mais nenhuma novidade, é isso aí, Cielo acabou, vai fechar o capital, vai sair do mercado, vida que segue, assim como foi com a Redcard, assim como foi com N outras empresas, você passa a investir em outras, e a Cielo não era boa já faz muito tempo, né, então não vai deixar tanta saudade. Cielo é isso aí, pessoal, não tem muito o que inventar. Próximo fato relevante nosso aqui, Asas, não, só ver o que que tem aqui, implantação dos negócios, projeções, não, isso aqui eles divulgaram, por que que tem essa divulgação de fato relevante? É porque eles estavam falando lá no dia da apresentação, então eles fizeram um Investor Day, né, tem aí na internet, o pessoal colocou na página da Asas aqui o link, salvo engano. Né. Então, vamos ver aqui. Foi depois da live que eu falei dos resultados, né? Eles divulgaram aqui, ó. O Jardel colocou lá, tem o vídeo, tem a apresentação. Então, como na apresentação eles estavam falando de informações que não estavam no resultado e tal, eles têm que abrir, teoricamente, para todo o mercado por meio do fato relevante, por mais que a apresentação seja pública, né? Enfim, quem quiser assista, tem os links e tal. Mas como estavam falando de dados importantes para a empresa divulga como fato relevante para não ser acusado de, né, dar informação privilegiada aí só para alguns investidores e analistas, tá? Então, não tem nada demais aqui. É mais importante acompanhar lá o que foi dito no dia, até olhar esses números sem olhar a apresentação é meio fora de contexto, né? Mas, enfim, tá aí. Asas, né? A gente fez live essa semana que passou, deu uma assistida. E se você gostar da empresa, assista o Investor Day também, é bem legal, tá? Ambipar, cara, Ambipar segue a sua novela buscando uma desalavancagem, né, eh buscando, né, uma folguinha aí, ter resultado. Ambipar está numa situação bem, peculiar de liquidez, não sei se vocês estão acompanhando, já faz um tempo, vou aproveitar para falar isso, não é geralmente o que eu ia falar, mas vamos aproveitar. Já estava um tempinho o pessoal falando: "Nossa, tem um motivo para a Ambipar tá subindo não sei o quê, 400%, cento e" ó, começou assim, 100%, né, 400%, né, o que que tá acontecendo com a Ambipar? Então vamos explicar de uma maneira bem simples, tá? E o pessoal já: "Oh, free float não sei o quê, vi por aí", pessoal preocupado com opa, o povo tá perdido na verdade, né. O que que tá acontecendo? A Ambipar já não tinha um free float muito grande. Bom, vamos aqui do começo. É uma empresa hoje está valendo 13 bi de reais, né, chegou a valer bem mais, na época do hype e tudo mais. Depois eu vou checar essa informação do valor do mercado dela aqui, tá. Enfim, mas tudo bem. Mas qual que é o ponto sobre a Ambipar? Ela, né, não tem tanta liquidez assim, tá, apesar de ter um valor um pouquinho maior. Quando a gente vai ver aqui, ó, na aba liquidez, ações, circulações e tudo mais, na verdade a gente tem que ver os investidores. Não, não é aqui, é na governança, sorry. O que acontece? Teoricamente, né, o free float, ele vai ser esse valor aqui, né, que está disponível para negociar, que hoje aqui na prática ele está uns 10%. Então o que acontece? Ela tem tipo um controlador, um dono, tá, que investe por meio de 2 veículos, esse aqui e esse aqui. Agora eu lembrei, foi o Eduardo que explicou isso aí na live dele, né? Então assista lá a explicação, eu vou só complementar aqui, até com o que aconteceu ao longo da semana. Então o controlador, ele foi aumentando a posição da Ambipar depois daquela queda toda lá que a empresa, né, apresentou antes dessa alta aqui, né, calma.
Então, esquecendo essa altinha aqui, a Ambipar estava despencando e tal, porque os negócios não estão bons e tudo mais. O controlador começou a comprar. E ela não tem tanta liquidez assim, então ele já chegou perto ali de uns 70%. Aí é de domínio público, tem reportagens aí, vocês podem procurar depois, que outras pessoas, né, ou fundos de investimento ligados a outras pessoas, né, também começaram a comprar. Então, a princípio, este fundo aqui, tá, também começou a montar uma posição relevante grande, tá? Hoje estaria aí nessa faixa de 15%. Eu já até vi, parece estar até mais, né? Já compraram até um pouquinho mais. Né? E esse fundo não é controlador, é ligado a outros investidores. Então, o que está acontecendo com a Ambipar? A Ambipar está ficando sem liquidez, certo? O que tem disponível para negociar na faixa de 10%. Por isso o pessoal ali, ó, já estava preocupado com free float antes de chegar nesses 10, né? Tá falando: "Ah, mas o free float está em 15", né? O Lucas preocupado. Aí alguém falou: "Ah, mas o free float está em 12", agora a gente já viu, já está em 10. Por quê? Né? Virou uma disputinha acionária daquelas que a gente via no mercado há 20 anos atrás, de briga entre comprados e vendidos e coisas do tipo. Então, o que está acontecendo? Tinha muita gente vendida em Ambipar, né, com aluguel de ações para vender, ficar uma posição vendida para ganhar com a queda da Ambipar, já que os números dela estão ruins, tá? Verdade. Só que você nunca na sua vida, enquanto você viver nesse planeta quente e corrupto, você vai operar vendido no mercado de ações. Por quê? Porque acontece coisas desse tipo que a gente acabou de ver na Ambipar, tá? Cadê a cotação? Ela simplesmente teve uma disparada de 1000%, né? Que o Eduardo botou no título da live lá e tal, nem fiz as contas. Por que, que ela subiu tanto? Porque esses caras foram comprando, né? O controlador aumentou a posição e teve um fundo novo. E ela não tem liquidez. Então, o que acontece numa ação sem liquidez? Você vai limpando todas as ofertas de venda do book e vai comprando no preço que aparece. Então, o que acontece? Se você está vendido e o preço da ação vai subindo, você é obrigado a encerrar a tua posição. Você começa a ficar sem margem. Então, vai havendo uma bola de neve que o preço vai subindo, pessoas vão tendo que vender porque estão, né, a operação está indo contrário, aí bota uma pressão maior ainda, porque ela tem que vender a qualquer preço, tem gente comprando do outro lado, então é um movimento de fluxo de recursos, né, disputando ali quem está comprando, quem está vendendo, e a hora que você começa a executar vendidos por margem e tal, execução compulsória, você entra naquele squeeze, né? O famoso squeeze, que é o que aconteceu lá no caso da GameStop. Então, quem quiser entender isso melhor, no meu canal eu fiz uma live lá logo depois do caso da GameStop. Claro, aqui não tem toda aquela parte da sardinhada do Reddit e tal, não, né? E na época, e lá foi pior porque foi um gama squeeze de opções, né? Aqui, aparentemente, nem tanto, nem tão elaborado assim. Mas, né, algo semelhante, em que, né, uma força compradora forte e o pessoal que precisando vender a qualquer preço porque estava sendo executado, então puxou o preço da ação nas alturas. Isso é uma coisa, pessoal, só acontece em situações extraordinárias, com empresas que estão numa situação complicada ou com liquidez muito baixa. Por isso que a gente fala para vocês não evitar empresas de liquidez baixa. Não é porque não vai ter volume para você comprar, falar, ah, mas negocia, né, 2 milhões por dia, meu aporte é tanto, tem liquidez suficiente. Não é esse o problema. O problema é isso, acontecer esse tipo de coisa quando você está numa ação, né, de liquidez baixa, porque aí você entra, duas, três pessoas brigando lá, o preço da ação dispara ou cai, né? No caso de disparar, nem foi ruim para quem tinha Ambipar, né? Deu uma saída muito digna para o cara vender a posição lá, né, num valor muito acima do que ele deveria valer, né? Como o Eduardo disse na live dele lá, tá? Mas enfim, pode acontecer o contrário. Enfim, quando a ação tem uma liquidez tão baixa e tem gente especulando, isso é especulação pura. Meu amigo, não tem motivo, não tem razão, não tem porquê. E movimentos absurdos acontecem, como aconteceu. Agora já deu uma despencadinha até daquele valor. Então, pessoal, não dá para ficar em ação desse tipo. Primeiro, porque não tem interesse para ser sócio, os números são ruins. Segundo, quando ela entra nesse patamar aí, você sabe quando começa, mas não sabe como termina e quando vai terminar. Como o Eduardo disse, ela não vale aquele valor lá que subiu, 13 bi, afins, de jeito nenhum.
né, a ação não tem resultado, a empresa não tem resultado, tá endividado, tá complicado. Teve gente comentando lá: "Ah, mas isso é por causa das projeções, o mercado está animado". Não, pessoal, esquece tudo isso, ó. Só o guidance de menor alavancagem, não, isso aqui só subiu porque é um ataque especulativo, vamos dizer assim. E, cara, não queira estar no meio de um desse, seja de um lado, seja do outro, você não sabe o que que vai acontecer. Então, isso aqui, ó, ação de sardinhagem, né, especulativa, tá rolando coisas especulativas. Isso aí não nos pertence, deixa para lá e foco no que realmente importa, são ações boas, para longo prazo, geração de valor. Ninguém vai ficar rico operando esse tipo de coisa, pessoal, porque assim como uma vez você pode dar sorte e o troço te dá, um dia ele vai te tirar e vai te tirar feio. Então o que está acontecendo no Ambipar agora é isso, tá? Uma ação especulativa, gente forçando compra, vendido sendo executado, enfim, coisas que a gente hoje no mercado não costuma ver, porque o nosso mercado amadureceu, cresceu, já um, né, um adulto jovem, né, um adolescente pelo menos. Não é mais aquela várzea que era uns 20 anos atrás, certo? Então, essas histórias toda especulação são sedutoras, não sei o que lá, mas esquece isso aí, não perde o foco do seu objetivo principal. Impressionante como atrai a galera, né? Blá, blá, blá. Ah, o mercado comprou a narrativa que vai diminuir a alavancagem. Não, o mercado não comprou nada. É a galera sardinhando, tá? Disputando, disputinha de ego e de milionário, bilionário para ver quem quebra o outro, tá? Não queira estar no meio dessas disputinhas. Deixa pra lá, vamos focar no que nos interessa. Então, sobre para isso, o Eduardo já tinha falado, né? Agora eu tô falando fatos subsequentes, né? Tá diminuindo ainda mais esse free float. As posições vendidas, pelo que eu vi, já diminuiu bastante também. Não sei se vai acontecer mais alguma coisa, tá? Mas esse valor aqui de alturas, chegou a mais de 100, agora já voltou para 70, ele não é real, tá? O valor da Ambipar é aqui mesmo, perto dos 10, ok? Assim como aconteceu com a GameStop, tá? A GameStop foi bizarro, bizarro, bizarro. Tanto que demorou anos para voltar mais ou menos as ações, né? E agora tá tendo um rebote, tipo, demorou anos, mas volta, pessoal. Mercado, coisa, tartaruga em cima da árvore, você não sabe como tá lá, uma hora ela cai. É o que eu falar do Banco Inter na época que não dava dinheiro, agora até tá dando dinheiro. Ficou 3 anos o Banco Inter valendo uma fortuna e não tinha nada de resultado. Uma hora volta, tá? Agora o Banco Inter tá até melhor. Então o GameStop foi insano e demorou 3 anos, sim, e agora teve um novo hype. Cara, vai voltar. Vai voltar. Isso aí não tem dúvida, tá? O Ambipar, mesma coisa. A não ser que a empresa tire da cartola uma melhoria, né? Não é o que está acontecendo. Então, não é fundamento, não é desalavancagem, não é guidance da empresa, né? Pura especulação e a gente não participa de especulação, tá? É isso aí. Esse é um recado. GameStop também, tá? Fechou, Ambipar, então? Isso que tinha falado, o fato relevante nem tem a ver com isso. Eles fizeram um sale leaseback de ativos, né? Voltando aqui, né, pro tema regular do vídeo. Eles fizeram um sale leaseback de frota e tal, estão precisando de dinheiro desesperadamente, né? Não é boa a situação da Ambipar. Né? Sale leaseback é legal que você levanta a grana, mas diminui tua margem de operação para sempre, né? Então tem que ver bem se compensa aí esse movimento. Geralmente feito na loucura, assim, para tentar salvar a empresa, não é muito legal, tá? Só para não dizer que eu não falei do fato relevante. O que, que tem Eternite? Ah, Crisotilo, isso aqui eu não tinha visto também, tá? Vamos ver se tem alguma uma notícia nova. É, vão querer cortar lá, velho. Essa parte da Crisotilo, eu sempre falei na época que eu tava acompanhando Eternity mais de perto. Isso aqui era muito. Eu ia falar uma palavra não muito adequada aqui, mas é muito precário, tá? Por quê? O que é essa história aí do Crisotilo? Esse é o amianto, basicamente, né? Trocar de nome para ver se não pesa tanto assim, né? Pra galera que escuta. Mas é o amianto, um ativo que a empresa tinha, ela não pode mais fazer as fibras, né? Ela não pode fazer a telha lá de fibrocimento com a fibra de amianto mais no Brasil. É, né, está proibido e tal. Mas acharam uma brecha lá, ela tem um ativo lá de amianto para continuar extraindo o amianto e exportando. Aí estava valendo. Essa brecha é muito precária, porque é uma lei estadual que seria, né, inconstitucional, vício de origem, né, não pode o Estado liberar um negócio que está proibido, enfim, não lembro mais a parte do juridiquês,
e é um negócio super precário, pode acabar do dia para noite. Essa notícia não é do dia para noite, mas ela já, né, ela fala sobre um projeto de lei, e na verdade o projeto de lei já foi aprovado, né, que vai estabelecer um prazo para encerrar isso aí, ou seja, né, o governo, qual que é o ponto, né, essa lei aí que permitia, eh, não lembro se ela, no que era baseado nessa permissão de extração ali do amianto para exportação. Que o governo faz isso? É para não fechar a mina, não acabar com o emprego, para, né, não ficar pesado para eles sobre o ponto. Mas o troço todo mundo já sabia que tinha que acabar, né. Então o que que eles vão fazer é botar um prazo de 5 anos ali, para o pessoal dar tempo de se adaptando e tudo mais, e, né, encerrar. Então ainda tem sanção do governo, mas pelo visto foi a autoria do governador, então, né, não terá problemas. E, enfim, né, não sei se a Eternit entrou em mais detalhes, mas pelo que está aqui, né, vai ter um fim lá à exploração do amianto, que hoje já não é assim, né, o coração da empresa, mas agrega um resultadinho ali, né, não de se jogar fora. Então é mais uma notícia ruim para a Eternit, vai perder esse resultado da exportação do amianto, mesmo que não seja mais o que era no passado, a importância, mas deixa de ter, a princípio, né, do jeito que está aí essa fonte de receita, né. Hoje ela faz telha de fibrocimento, mas usa fibra de polipropileno, né, outro tipo de fibra. E aí, pessoal, então essa é uma notícia importante, tá? Esse é um fato relevante mesmo para quem acompanha a Eternit. Não que a Eternit esteja uma mil maravilhas, né? A gente viu o resultado dela aí recentemente, tá complicado. E mais uma notícia, né, que vai prejudicar a empresa, tá? E por último, para encerrar o vídeo de hoje, finalmente saiu o lance da Pets. Na verdade, né, oficializou a incorporação, porque em que pé que a gente estava, Pets e Cobasa? Tinha sido assinado um memorando de entendimento, ou seja, né, ó, estamos conversando para fechar uma incorporação, né, era bem preliminar ainda. Tá? Agora, o que que saiu? Saiu a confirmação, sim, né, temos a vontade de juntar. Mas não juntou ainda, tá? Ainda tem várias etapas e tal, aprovações aqui, aprovações ali, CAD, nesse caso o CAD vai ser relevante, porque são 2 players grandes, tá? Embora não tenha tanta concentração no negócio assim, a princípio, pelo que eu imagino, mas o CAD pode forçar ali a vender umas lojas e tudo mais, certo? Mas, né, a etapa de agora, o que que tem de novo é que sim, foi oficializado, né, uma proposta, né, o acordo para juntar a Pets e a Cobase. E alguns termos já ficaram públicos, né? Então, um acordo de associação. O que tinha antes, qual que é a diferença que já tinha? Antes era um memorando de entendimento, eles estavam negociando. Tanto que mudou algumas dos termos que a gente já tinha visto. Então vamos ver lá isso aí bonitinho, né? Então, eles vão juntar Pets e Cobase, né? Juntar aquilo que eu falei, aquisição, fusão, compra e tal. Mas como é que vai funcionar? A Pets vai ser incorporada pela Cobase, né? Novidade, curiosidade. A empresa que nem tem capital aberto, que vai incorporar Pets. Mas na prática, isso aí não faz diferença, tá? Isso aí é só questão, né, burocrática de como vai resolver o problema, né? Vai virar uma new, o que que é newco? Né? É new company, é um termo genérico, assim. Né? Porque, enfim, pode ser que essa empresa resultante tenha um nome diferente. Né? Pode ser que seja Cobase, o nome das duas juntas, pode ser que seja Pets, pode ser que seja um nome diferente. Né? Então, por enquanto, chama de newco, que é a new company, a empresa combinada. Tá? Curiosidade é que a Pets que vai ser incorporada pela Cobase. Blá blá, blá 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 blá, vai ser a maior empresa do Brasil, Pets. Mudou isso aqui, né? A ideia era ser 50-50, né? Entre Pets e Cobase, mas aumentou um pouco a participação da Pets na empresa resultante. Por outro lado, diminuiu um valor financeiro a ser pago para os acionistas da Pets. Então, lá no início, né, eles tinham divulgado um termo preliminar que ia incorporar 50-50 com uma distribuição parcela em dinheiro para o acionista da Pets. O que mudou foi que aumentou um pouquinho a participação da empresa e diminuiu um pouquinho o dinheiro, acho que era 450 milhões. Na prática, não faz muita diferença. Que é mais ou menos o número de ações da empresa. Vamos ver aqui. Então, tipo, daria um pagamento de R$ 1 por ação. Na prática, agora vai dar um pouquinho menos. Acho que era isso aí. Vamos ver lá. Muito bom. Menuzinho novo do Fundamentei. É tipo isso. Ó, a empresa tem 450 milhões de ações. Então, propuseram, né, distribuir 450 milhões de reais. Daria R$ 1 por ação. A 400, se é só fazer a conta lá, vai dar um pouquinho menos, tá? E aí distribuir parte como dividendo, parte como distribuir. Isso aqui é só também a maneira,
né, contábil de distribuir o dinheiro. Então é isso, né? Vai juntar as duas empresas, né? Acionista da Pets vai ter 52% da empresa resultante, né, na relação de troca e vai receber R$ 1 por ação, basicamente. Tá? Então, esses são os termos que nós temos até o momento. Beleza, que mais que tem? Ah, já tem quem vai ser o CEO também, que é o CEO da Cobase, né? Interessante isso. Então, isso aqui, a troca. Esse negócio aqui, cara, é esquisito, né? Enfim, deixa pra lá, né? É melhor deixar essas coisas pra lá do que se preocupar. O que que é essa cláusula aí, né? Isso aí é muito comum em empresa fechada, empresa pequena, né? A empresa oferecer empréstimo aos sócios, no caso de tributação, velho. Eu nem queria falar muito disso aí. Mas é o seguinte: sem incorporação de ações, eles entendem que não vai gerar imposto de renda, certo? E vai incorporar, e você vai continuar sócio da empresa resultante e vida que segue. Mas o que que eles fizeram? Caso, né, a Receita questione isso e cobre, né, o valor de imposto de renda, né, para os detentores da Pets, né, eles podem ir na empresa e solicitar um empréstimo para cobrir. É um troço esquisitaço, né? Mas qual que é a lógica disso? Né? A Pets tem um acionista gigante com 30 e poucos, mais de 30, né? O Zimmerman. E, enfim, se for cobrar IR dele nesse valor, é um valor altíssimo, insano, que ele não tem. Então o mecanismo é esse, a empresa emprestar. É assim, o ideal é que não tivesse essas porcaria, né? Do ponto de vista de governança e tal, o cara que se vire lá. Mas, cara, sabe que a vida não é assim. Enfim, na prática, para a empresa também, né? Você tem que engolir umas coisas no mercado, né? Não tem outro jeito. Mas é por aí, né? Não é um foco pra gente como acionista. Isso aqui né? Naquela gráficozinho, né? Dos direitos dos stakeholders, né, é uma forçação de barra ali para os controladores e os acionistas minoritários ficam de lado. Mas tudo bem. Enfim, aí é que eles falam da empresa resultante, 7 bi de receita, quase 500 bi de EBITDA, né? Que, enfim, a gente já tinha conversado e tudo mais. Então, o que tem é que agora é oficial, vai ter que passar por CAD. Isso aí vai demorar, velho, certeza. Vai demorar a avaliação do CAD, aprovar nas assembleias. Então, é um negócio para mais um ano aí, talvez, né? Um pouco mais, pouco menos. Não vi apresentação da empresa sobre isso, não sei nem se teve, mas a princípio que eu, né, normalmente são esses casos, tá? Então, né, agora sim, é pets mais Cobase, salvo, né, se der alguma coisa errada. Vantagem é que vai virar um grupo bem maior, vai ter aí mais fôlego para buscar uma melhoria dos resultados que a Pet estava procurando faz tempo, né? Então, interessante, né? Bem interessante esse movimento recente, várias empresas se juntando no Brasil. Eu já falei que eu confesso que eu não gosto tanto, né? Porque diminui as empresas boas para investir, mas no caso aqui a Cobase era capital fechado, né? E sim, a princípio a Cobase, no caso, incorporando a Pets, né? Fica com capital aberto, tá? Mesmo que ela seja capital fechado hoje, mas essa é a Newco, a princípio, capital aberto, a não ser que os caras queiram fechar capital depois, aí é outra história, certo? É isso, né? A gente não tem mais nada pra falar aí de Pets, né? Confirmação que tava vencendo o prazo do MOL lá e tal, mas de fato chegaram a um acordo sobre a relação de troca e tudo mais. Agora a esperar as aprovações para a empresa resultante juntar. E aí, pessoal, fechou então? É isso, né? Bastante, foi cheio o vídeo hoje. Foi pegando umas coisinhas pra lá, umas coisinhas pra cá, acabou ficando um videozinho comprido. E é sempre bom. Quer dizer que tem tema interessante pra gente discutir e aprender. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!